2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual a Ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. Cresça na graça, cresça em crer, diga forte, cresça em quê? E também no, então fala comigo, graça e conhecimento. Isso aí, cresça na graça e no conhecimento. Pode fechar sua Bíblia, volte o seu olhar para cá, por favor. Aqui na igreja tem alguns professores que são membros da igreja, que são congregados aqui da igreja. Todos nós sabemos que na escola, para que um aluno seja aprovado, é preciso ter um nível médio de notas. Ele tem que ter uma nota mínima para que ele seja aprovado. Notas abaixo da média é uma indicação de que o aluno não se aplicou o suficiente na matéria, ou que ele não tenha entendido o que foi ensinado. Qual seria o nível ideal de crescimento do cristão? Qual que seria a média? Existe uma medida ideal de espiritualidade para o cristão? A fim de preparar os santos para o ministério, para a obra do Senhor, para a carreira da fé, para o crescimento do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à estatura de maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, pelo qual o propósito é que não sejamos mais crianças, levados então por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios capítulo 4, versículos 12, 13 e 14. O que Paulo está falando nisso aqui? Que o nível de maturidade do cristão deve ser a ponto de que ele não seja levado por um vento de falsa doutrina, que a pessoa não seja enganada com qualquer argumento que lhe aparece. É isso que Paulo está dizendo. Por que ele usa a figura da criança? Você que é adulto, se você subir em uma escada, subir num lugar mais alto, numa janela, e chegar um outro adulto e falar assim, abrir os braços e dizer para você, pule, dificilmente você vai pular. Mas uma criança faz, porque ela confia, ou seja, ela é levada pelos argumentos que são ditos a ela. Então o que Paulo estava dizendo é o seguinte: olha, nós precisamos ser edificados. Edificar aqui é crescer. Você vai edificar uma casa, você começa a casa de baixo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai demarcar os limites da sua construção. Você vai demarcar os cômodos onde serão as paredes. Depois você vai vir fazendo as cavações para sapata, para baldrame, para você fazer a base da sua casa. E depois você vai começar a colocar tijolos. Ou seja, você vai estar crescendo a sua casa, você vai estar edificando. Edificar aqui é crescer, até que cheguemos à maturidade,
Aí Paulo disse um negócio aqui, que nessa vida, enquanto você tiver nessa carcaça bonita que Deus te deu aí, nesse corpo abençoado de carne, nós não chegaremos ao que ele chama aqui de medida da plenitude de Deus. Ou seja, durante a nossa jornada de fé aqui na terra, nós vamos edificando a nossa vida, nós vamos crescendo, melhorando, até chegar à plenitude. E essa plenitude aí não se dará nessa carcaça aqui. Então, durante a nossa vida aqui na terra, o que Paulo estava ensinando é que a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. Deixa eu lhe dizer uma coisa, na fala de Pedro, no versículo que nós lemos, cresça na graça e também no conhecimento, o fato de alguém parar, estagnar, ele já está perdendo tempo. Tem quanto tempo que você abraçou a fé? Tem quanto tempo que você está caminhando espiritualmente? Tem 1 ano, 2? Esse 1 ano de caminhada, você precisa ter melhorado em relação a quando você começou. Tem 5, tem 10, e aqui eu não estou falando de ninguém ser melhor, mas estou falando de ser amadurecido, de ter mais conhecimento, de ter solidificado melhor a sua fé. E aí, a pergunta é: existe uma medida ideal de espiritualidade? Existe. A medida ideal é que nós vamos avançando, nós vamos crescendo. Nós não podemos ser meninos na fé durante todo o tempo. Alguns cristãos não compreendem a necessidade do crescimento espiritual e, como resultado, sua caminhada com o Senhor é rasa, o seu interesse pelas coisas espirituais é muito baixo, chegando a quase não existir. Portanto, você precisa caminhar, você precisa melhorar, você precisa avançar, você precisa crescer. Você precisa, para isso, ler a palavra de Deus, você precisa orar, você precisa congregar, você precisa estreitar o seu relacionamento com o Senhor. O crescimento espiritual nos faz conhecer melhor a Deus, nos faz servir melhor o seu reino e nos leva a uma vida de glorificação ao Senhor. Nas palavras de Paulo ao seu aprendiz jovem pastor Timóteo, Paulo disse o seguinte: esforce para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Essa aprovação de Deus aqui não é um mérito de boas ações, que eu vou fazendo bondade para agradar a Deus. Olha, como que fulano de tal é tão bonzinho, como que essa pessoa é tão merecedora do céu. Isso não é isso que Paulo estava dizendo. Ele está falando aqui para um jovem que estava caminhando no ministério, e agora essa aprovação de Deus era no sentido dele continuar se esforçando para seguir a sua caminhada. Jesus disse para os discípulos que até o reino dos céus é tomada à força. Ou seja, o diabo está pelejando para nos afastar da presença de Deus. O inimigo está lutando a todo tempo. Nós temos contra nós 3 coisas: a nossa carne, que tem inclinação para as coisas da vida, e tem coisas da vida que são prazerosas. O problema é o desfecho final. Nós temos ainda Satanás, que ele fica o tempo inteiro. O texto diz que o diabo está ao nosso derredor, ou seja, ele está a uma certa distância, ele está rugindo como um leão. E nós temos ainda o mundo, que acaba sendo um agente de Satanás contra nós. Então, para vencer isso tudo, a gente precisa ter força de vontade, a gente precisa se esforçar. Então Paulo disse: olha, esforce para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, o que Paulo estava dizendo para Timóteo é o seguinte: alguém que leia a Bíblia e saiba manejar ela. Eu estou falando aqui, gente, de coisas mínimas. E aqui, como
Seu pastor, melhor coisa que tem para falar esse tipo de coisa é na igreja que a gente não é pastor, que é igual ontem, por exemplo, eu ministrei numa igreja que eu não sou pastor dela, e aí eu prego, junto a minha maleta e venho embora para casa e o povo fica para trás. Mas na igreja que a gente é pastor é mais complicado, que alguém pode olhar e falar, o pastor está meio apertando meio demais, mas não é isso. Por exemplo, você tem um tempo de caminhada espiritual, você precisa, mesmo que você não abra diretamente, porque eu também não faço assim, por mais familiarizado que eu seja com minha Bíblia, eu não abro a Bíblia exatamente no lugar que eu vou fazer a leitura, mas eu tenho que ter uma ideia. Por exemplo, houve uma citação de um texto, de um livro, de um capítulo e um versículo, eu preciso saber se esse livro está, por exemplo, no Antigo Testamento, se ele está mais no começo do Antigo Testamento, se ele está no meio, se ele está no final. Eu preciso saber se esse livro faz parte do Novo Testamento, se ele está mais no começo, se ele está no meio, se ele está no final do Novo Testamento. Eu tenho que ter essa ideia. E essa familiarização é possível apenas se exercitar, gente. É abrir a Bíblia, é ler. Existem umas Bíblias, aqui tem algumas pessoas que têm Bíblia desse jeito, que ela tem aqui, ó, o índice. Normalmente vem de 3 em 3. Tem a abreviatura dos livros que te favorece. A minha, por exemplo, não tem. Mas alguém citou para mim um livro, por exemplo, quando se trata dos livros dos profetas menores do Antigo Testamento, a maioria de nós tem uma certa dificuldade. São livros poucos lidos, que a gente habitualmente não lê todos os dias, mas a gente tem que ter uma ideia de mais ou menos onde que está. E é isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Você precisa manejar bem a palavra. Esses dias eu estava assistindo uma pessoa, um pastor muito importante no Brasil, alguém que tem um respeito muito grande no meio evangélico, e ele dizendo que chegou para um teólogo, um americano, que eles estavam no mesmo evento, e esse pastor disse para esse outro pastor americano, e disse: pastor, tem um versículo da Bíblia que até hoje eu não entendi. E aí esse americano, que é um cara assim, que tem muitos livros, tem Bíblia de estudo comentada por ele, é um cara respeitadíssimo, falou assim: engraçado, você só tem um, eu tenho vários. Mesmo que eu não compreenda, que é o meu caso também, alguns textos da Bíblia, mas pelo menos eu preciso manejar bem, no geral, a palavra. E é isso que Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, você não tem que se envergonhar, você precisa ensinar corretamente a palavra da verdade, manejar corretamente. Isso se dá pelo crescimento. A exigência para alguém que já faz mais tempo que está na caminhada de fé, para isso aqui que eu estou dizendo, isso aqui é coisa básica, mínima, com certeza é maior do que para alguém que está chegando agora. E aí eu preciso ter paciência, eu preciso entender, eu preciso compreender, mas você precisa manejar bem a palavra. Quem não conhece a Bíblia, então como que eu sei? E como que eu vou produzir, gerar crescimento espiritual? O que Pedro estava dizendo: cresça. Primeira coisa, a dedicação produz crescimento espiritual. Não seria bom se você pudesse ter um corpo torneado ou saudável sem frequentar a academia? Não seria bom você ter músculos, um corpo bem torneado, saudável, sem ir na academia e comendo de qualquer jeito e tudo que tem pela frente? Seria bom, não seria? É exatamente isso o que as pessoas gostariam. Sem esforço. Suar para quê? Pegar peso para quê? Restringir a alimentação, não comer determinado tipo de alimentação com frequência, porque não faz bem para a saúde. Não, poderia comer de qualquer jeito, qualquer coisa. Todavia, ter o resultado sem suportar o processo.
ter a recompensa sem pagar o preço. As pessoas estão atrás de receitas fáceis. Gostamos do forno micro-ondas e do fast food. Tudo rapidinho. Entrega para mim prontinho e rápido. A oferta do tipo, fique rico rapidamente, nos atrai. De vez em quando a gente entra na internet, tem alguém aí, aparece um banner, aparece uma propaganda, olha, fulano de tal trabalha 2 horas por dia e já ganhou 5 milhões em 30 dias. Essas ofertas nos atraem. Meu Deus, que gênio, o que essa pessoa fez? Você vai ver, tem um golpe por detrás. Essas ofertas nos chamam a atenção. A todo tempo as pessoas estão à procura de atalhos que as levem ao topo mais rápido. Hoje eu fui comprar uma semente. Tem um cantinho da área, da garagem da casa que eu estou morando, que foi feita uma horta lá um tempo atrás e depois desistiram da horta, e eu estou reativando a horta lá nas horas vagas. Não sei que hora, mas estou arrumando um jeito. E aí eu fui comprar uma semente hoje no supermercado. E comprei uma semente de jiló. Se você não gosta, pode me convidar que eu vou comer. Tranquilo. Jilózinho com a carne. Você encosta o jiló, come a carne, resolve o negócio. Não é assim não. E aí é o seguinte. Aí eu vi lá que o jiló começa a produzir entre 120 a 150 dias. Eu falei, mas isso tudo? É muito tempo. Tá, mas se eu não plantar, eu nunca vou colher. Eu vou ficar olhando e falar, mas demora demais para produzir, então não vou semear isso não. Mas se você plantar, nunca você colhe. O problema é que às vezes a gente quer tudo rápido. Rápido mesmo, é você ir lá no mercado, compra, volta para casa e leva e faz. Mas alguém teve que esperar um tempo até vender para o mercado, para você ir lá comprar. O problema é que na vida espiritual essas coisas não acontecem assim. O problema é que no mundo espiritual, na caminhada de fé cristã, as coisas não acontecem num passe de mágica, num estalar de dedos. Não dá para você comprar essas coisas. Nenhum sucesso real, educacional, relacional, financeiro, profissional ou espiritual pode vir alcançado pelos atalhos. Quantas pessoas são profissionais de sucesso, estão nas mais diversas áreas da sociedade e que tiveram que estudar muito, noite sem dormir, isso sem contar o investimento financeiro. Mas é gente que estudou, que foi para a faculdade todos os dias das suas vidas durante longos anos, que se especializaram em uma área. Nada vem da noite para o dia, inclusive as questões espirituais. Há um processo que deve ser suportado e um preço que deve ser pago. Resistir a isso tem a ver com o nível de vontade e comprometimento de cada pessoa. O que é que você fez na sua vida que foi preciso muito esforço? Pense aí. É esse mesmo esforço que você precisa dedicar nas suas questões espirituais e jornadas de fé. Nada vem pronto. Nada vem da noite para o dia. Estava pregando um dia numa igreja. E olha que, honestamente, aqui não é nenhuma questão minha mesmo, de fingir, de tal, nada disso. Mas eu sei que existem pregadores muito melhores do que eu por aí. Tem gente que maneja muito bem, que fala muito bem, que você assenta para ouvir e essa pessoa fala 1 hora, parece que falou 5 minutos. Mas um dia estava pregando, quando eu assentei, o pastor que estava do meu lado perguntou para mim assim: pastor, onde é que você arruma essas mensagens? Eu disse para ele: eu vou te mostrar essa semana. Agora não, mas essa semana eu te mostro. E um dia daquela semana, eu preparando a mensagem, já era tantas da madrugada, quase 2 da manhã, minha mesa cheia de livros, Bíblia de estudo, um monte de coisa. Eu fotografei e mandei para ele, falei: aqui ó, você tem que cavar, não vem por acaso. O sermão, nós temos aqui algumas pessoas aqui que pregam, e eu preciso que vocês desembolem isso o mais rápido possível. O sermão é uma coxa de retalhos.
que é uma coxa de retalhos? Vocês conhecem coxa de retalhos? Você pega tecido de tudo quanto é jeito. Tem um tecido de uma cor, um tecido de outro, um tecido de um jeito. E você pega aquele monte de tecido e você vai fazendo aquela coxa. O sermão é isso. Você coloca o que é seu, coloca do fulano, coloca do outro, pega daqui, pega de lá, mexe, corta, acrescenta. Pede a graça de Deus, pede a unção de Deus, ora, porque não adianta também ser copiado de um jeito, colado do outro e tal, se no final da história não haver graça de Deus para você ministrar. Então o sermão é isso. Mas nada vem pronto, você precisa trabalhar, você precisa resistir o processo. Quem não suporta o processo não está apto para o propósito. Isso aqui é uma frase, eu postei essa frase outro dia no meu status, estava preparando essa palavra. Isso é uma frase para você postar também, isso aí, vou repetir ela. Quem não suporta o processo não está apto para o propósito. Crescer dói, custa, esfola, demora. Embora alguns médicos não vá concordar muito com isso, mas eu lembro quando eu era criança, chegava, tinha dia, meu corpo estava doendo, os ossos estavam esticando, os músculos, os nervos, aquele negócio todo está crescendo, camarada. E eu ouvia o meu pai e minha mãe dizer: isso faz parte do que você está crescendo. Crescer isso dói, custa, mas no final compensa. Nenhuma pessoa bem sucedida naquilo que faz nasceu pronta. Nenhum líder nasceu pronto. Nenhum professor nasceu pronto. Nenhum médico nasceu pronto. Todos foram preparados gradativamente, crescendo um dia após o outro. É preciso nisso aqui que haja dedicação. Se você quiser crescer na graça e no conhecimento, na sua jornada de fé, na sua jornada de vida cristã, você precisa se esforçar, você precisa dedicar. Dedique nisso. Dedique na leitura da palavra de Deus, dedique na vida de oração. Assim como há hábitos, há rituais, há disciplinas, há exercícios que devem ser seguidos constantemente a longo prazo para alcançar o condicionamento físico ideal. Você precisa persistir em hábitos de bons livros, estudo da palavra de Deus, disciplina de meditação. O salmista diz que bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Não precisa você ler a Bíblia toda de um dia para a noite, pega pequenas porções. Você tem hoje inúmeros recursos para fazer isso. Tem série de livros, por exemplo, a Lena usa uma série de livros lá que ela, não sei de quanto tempo que ela compra, se é anual, vem lá todos os devocionais diários. Você não tem condição de investir nisso, você tem aplicativos que você faz isso, que você vai te auxiliar. Você tem escola dominical na igreja, você tem a célula de 15 em 15 dias. Então você não tem escapatória, você só não faz se você não quiser dedicar. Você precisa dedicar. Segunda coisa, para você crescer espiritualmente, crescer na graça e crescer no conhecimento, a avaliação pessoal produz crescimento espiritual. Paulo disse para a igreja de Corinto: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma reflexão de você mesmo. Está bem do jeito que você está? Você está satisfeito? Você entende que é isso? Você chegou ao limite? Ou você pode dedicar um pouco mais? Você pode melhorar um pouco mais, você pode avançar um pouco mais. E eu digo aqui o que eu falei na quinta-feira, que foi mais ou menos nessa mesma linha. Nenhum de nós que aqui está, do altar à porta, da porta ao altar, chegou ao nível máximo daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Só que quando nós falamos isso, a ideia aqui é de que seja meramente bênção. Deus vai te abençoar, vai te dar isso, aquilo, outro. Não é só isso, Deus tem para nos dar. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o dono do universo. Ele é rico. Ele pode nos dar. Jesus falou assim com os discípulos: olha, até vocês, apontando para nós homens, que são maus,
sabem dar coisas boas aos filhos. Qual é o filho que pede ao pai pão e o pai pede para o pai peixe e o pai dá para ele uma cobra? Jesus disse: olha, sendo vocês maus, sabem dar coisas boas aos filhos, muito mais o Senhor não dará a vocês. Então Deus tem para nos dar. Só que isso aqui, o que eu estou dizendo, é em outra dimensão. Deus quer estreitar a relação dele conosco, irmãos. Deus quer uma aliança próxima conosco. Deus quer caminhar conosco. Deus quer que nós vivamos inteiramente para Ele. Deus quer que seja gerado em nós fruto do seu Espírito. Deus espera que seus filhos cresçam espiritualmente. Sua palavra recomenda o exame pessoal como algo que produz crescimento, que nos fazem melhorar. Não raramente as pessoas se acomodam com suas vidas, com suas rotinas, e se acomodam até mesmo com frieza espiritual. Vivem como se estivessem tudo bem, como se não tivessem mais como melhorar, como se não tivessem mais como avançar. Todavia, é inegável o fato de que o vazio na alma é uma realidade. Eu estava num retiro de jovens algum tempo atrás ministrando, e assim, estava acontecendo um mover de Deus naquela juventude, de uma forma tão poderosa, sobrenatural. Mas era um mover. E aí um rapaz aproximou de mim e disse: pastor, ore por mim. E ele estava em lágrimas. Ore por mim, porque eu não consigo sentir a presença de Deus, e tem alguma coisa errada comigo. A presença de Deus não é como um interruptor. Aperta aí, Gilberto. Aperta aí. Daqui, ó. A presença de Deus não é como um interruptor, que você apaga, você aperta de um lado, a luz vai embora. Você aperta do outro, a luz volta. Fechou. A presença de Deus não é assim. Nada pode acontecer no automático. Você precisa dedicar. Você precisa fazer uma avaliação. Avalie como que está. Lamentações capítulo 3, versículo 40. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. O que Jeremias estava dizendo aqui? Quando eu faço uma análise da minha vida, quem me ouve diz amém. Quando eu faço uma análise fiel, verdadeira, essa análise eu não tenho como fazê-la de você. Essa análise, a ferramenta que eu tenho, examina somente a mim. Porém, Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Então, se alguém não produz frutos de uma vida cristã, aqui é algo fácil de deduzir, que a pessoa não vive uma vida cristã adequada. E aí o que Jeremias estava dizendo é o seguinte: examinemos, porque quando a gente faz esse exame, a gente vai perceber as nossas mazelas, a gente vai perceber as nossas deficiências, a gente vai perceber as nossas fragilidades, e não tem como a gente, percebendo a nossa deficiência, a gente não correr para a presença de Deus e pedir misericórdia. Quando a gente faz isso, aí sim a gente está voltando para o Senhor, a gente está correndo para o pé do Senhor. Deus conhece todos os nossos pensamentos e emoções. Desse modo Ele pode nos ajudar a corrigir aquilo que não está correto. Olha o Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu caminho. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista estava dizendo? Senhor, sonda-me o meu coração. Aqui coração fala de sentimentos. O Senhor conhece os meus sentimentos. Pensamentos aqui, aí é muito claro. O Senhor conhece aquilo que eu penso. O Senhor conhece os meus desejos e conhece também os meus pensamentos. E aí o salmista diz o seguinte: olha, se o Senhor perceber que isso, meus sentimentos e os meus pensamentos, estão em um caminho mau, que o Senhor então me arranque desse caminho mau e me coloque no caminho reto. Isso quem faz é o Senhor. Eu preciso ser nisso aqui, irmãos, o agente passivo. É Ele quem opera em mim, é Ele quem faz em mim. Isso aqui não é obra minha, eu aqui apenas sou um terreno para manifestação do seu agir.
Quando alguém, por mais que você não tenha experiência nisso, mas se você for plantar qualquer uma coisa na terra, você vai plantar uma semente, você acha que a terra vai reclamar de você plantar? Quem aqui acha que a terra vai falar, ó, não plante essa semente aqui? A terra fala isso, gente? Não. É assim que precisamos ser diante de Deus. O Senhor quer gerar em nós fruto do Espírito. O Senhor quer gerar em nós fruto de arrependimento. O Senhor quer gerar em nós uma vida cristã saudável. E o que precisa acontecer é sermos passivos ao seu agir, sermos passivos à sua vontade. Aquele que deseja crescimento espiritual precisa estar disposto a essa avaliação pessoal, deve se submeter à correção daquilo que é mal. Ou seja, eu faço a avaliação, eu percebo pela ação do Espírito na minha vida e por aquilo que a palavra de Deus me ensina, que algo não está certo. E aí, quando eu tenho essa percepção, eu abandono essa prática. Eu falo, olha, eu não quero isso mais. Esse aqui é o processo de santificação. E isso vai durar na nossa vida toda a nossa caminhada. Isso é comigo, isso é com você, isso é com todos nós. Esse é um processo que acontece na nossa vida o tempo inteiro. Paulo disse, olha, a cada dia eu morro para uma coisa, ou seja, a cada dia eu abro mão de algo que não lhe agrada. Terceira coisa, para que gerem em mim graça e conhecimento, eu preciso abandonar o pecado. O abandono do pecado produz em mim crescimento espiritual. Há no ser humano uma predisposição natural para o pecado. O pecado está enraizado em nós. Olha o que Paulo disse na sua carta aos Romanos capítulo 7. Não sou eu quem faz o que está errado, mas é o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu acabo fazendo. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado quem habita em mim é quem faz o que não é certo. Aí se você continuar lendo o texto, ele vai chegar à conclusão que à medida que fazemos isso que eu estou dizendo aqui, de deixarmos o Espírito de Deus agir na nossa vida, o pecado vai perdendo o controle da nossa vida. E a nossa vida vai tornando-se então controlada pelo Espírito de Deus. É isso que acontece. O pecado vai perdendo o domínio. O crescimento espiritual é o resultado dos nossos esforços, abandonando as práticas pecaminosas. Isso é uma batalha diária. É verdade que ninguém jamais vai alcançar um nível de perfeição durante a nossa caminhada terrena. Portanto, nós precisamos ainda assim nos afastar do pecado, abandonar as práticas pecaminosas, fugir disso, correr para o Senhor. O homem tornou-se naturalmente escravo do pecado. Todavia, a nossa natureza está condicionada agora a uma luta espiritual contínua entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. E nós precisamos nos esforçar para abandonar os pecados que praticamos. 2 Coríntios 4,16: ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior precisa ser renovado a cada dia. Cada dia. Quem almoçou ontem, diga amém. Quem jantou, diga amém. Caiu. Quem almoçou hoje, diga amém. Opa, alguém comeu bem aí hoje. Glória a Deus por isso. Do mesmo jeito que você alimentou ontem, alimentou anteontem e alimentou hoje, assim também é uma porção de cada dia. Todos os dias você vai alimentando a sua vida espiritual. Você vai caminhando nesse processo. E por fim, a nossa busca produz crescimento espiritual. Recapitulando aqui para você,
A dedicação produz crescimento espiritual. A avaliação pessoal produz crescimento espiritual. O abandono do pecado produz crescimento espiritual. E por fim, a nossa busca produz crescimento espiritual. Se não buscarmos crescer espiritualmente, isso jamais irá acontecer. Você precisa desejar isso. Você precisa querer isso. O processo constante de santificação nos leva ao crescimento e nos prepara para o céu. Nos prepara para estar mais perto de Deus. Isso também pode ser chamado de maturidade espiritual. Eu falei aqui algum tempo atrás, uma pesquisa feita, acho que foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos, é um dos dois, descobriu que o homem chega à maturidade para deixar de fazer coisa de menino. Ele se torna um cidadão, um homem maduro, com 55 anos de idade. Então, para a senhora que está aqui, que fica assim, meu Deus, esse homem não cresce, esse homem não melhora. 55, filho, tolera aí, vai na bênção. A mulher, 45. Então, meu amigo, a sua dona ainda não tem 45? Vai tolerando esse negócio aí. Vai 2 meninos caminhando junto aí, vai na bênção. Daqui a pouquinho chega no lugar. Maturidade é isso. Deixar as coisas de menino. Deixar a pirraça. Deixar de ser muito fino, sabe? Lisinho. Não me cumprimentou, não olhou para mim, não me abraçou. Não, pegou meio pesado, falou meio pesado demais, a mensagem foi dura, não volto mais na igreja. Não, irmão, vamos amadurecer, vamos crescer, vamos melhorar, vamos avançar, vamos crescer, vamos progredir. Essa busca não deve ser apenas por socorro, mas por relacionamento. Deus certamente quer que o busquemos. Ele mesmo prometeu que seria encontrado se nós o buscássemos. Vocês me buscarão e acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29:13. Essa é uma busca que exige renúncias. A renúncia está ligada totalmente à batalha que enfrentamos entre natureza carnal e natureza espiritual. Isso é uma batalha diária. Quando verdadeiramente nascemos de novo, a nossa vida, a nossa natureza passa a ter inclinações para coisas de Deus. Quando não nascemos de novo, a nossa natureza corrompida pelo pecado tem inclinações carnais. Quando nascemos de novo, de fato, e esse nascer de novo ele é instantâneo. Esse nascer de novo aqui não é um processo. A salvação é instantânea, a conversão ou nascer de novo, ele é instantâneo. Alguém pode estar caminhando na igreja, participando da igreja, participando de muita coisa na igreja, sem ter nascido de novo. Mas em algum momento a palavra vai sendo semeada, a palavra vai entrando, a palavra vai sendo ministrada, o Espírito de Deus vai trabalhando no coração da pessoa. Quando chega um determinado momento, instantaneamente, aquela pessoa foi convencida. Agora ela nasceu de novo, agora sim, as suas inclinações vão se voltar para o Senhor. E ela vai entrar agora para um processo, que é o processo de santificação. Esse processo de santificação ele vai durar a vida toda. Nós vamos abandonando uma prática hoje, nós vamos... Nesse processo a gente erra, conserta, erra de novo, corrige de novo, vai embora, erra em outra coisa, vai nos esbarrando, isso vai nos pulindo, até chegarmos à plenitude daquilo que o texto diz que é a plenitude de Cristo. Olha o que Paulo diz, o que é a renúncia? A renúncia é o molde de Cristo, a renúncia é no modelo de Jesus. Qual que é o modelo de Jesus? Filipenses 2, 5-8.
tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, das suas vontades, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. É isso aqui, é abrir mão da vontade, abrir mão do desejo, abrir mão que traz uma certa glória, que traz uma certa honra, que traz um certo prazer, para sacrificar a sua carne para algo maior, para algo mais valioso, para algo mais importante. Aqui não é só abrir mão de coisas que são até prazerosas, mas que é pecado, para simplesmente viver um ET na terra. Tem crente que acha que ele é um ET na terra, gente. Ou seja, ele não participa de nada aqui dessa terra, não. A salvação para ele se tornou uma espécie de uma prisão. Ele saiu das garras de um inimigo para ir para um outro carrasco. Não, a salvação é liberdade. Não é liberdade para você dar ocasião para a carne, para pecar, fazer tudo quanto é coisa e fazer Deus de bobo. Não é isso. Mas é você saber o seu limite. É você não se envolver com as práticas do pecado, porque você é livre. Não é porque você é obrigado, mas é porque você é livre para escolher a Jesus. É porque há outras coisas prazerosas na sua vida para fazer, sem se envolver com as práticas do pecado. Ser maduro espiritualmente é demonstrar características semelhantes às de Cristo em nossa vida terrena. Esse é o resultado do crescimento espiritual. Hebreus 5, 13 e 14: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e errado. É por isso que o Senhor quer que nós cresçamos. E aí você vai ter esse discernimento. Quando você cresce na graça e no conhecimento, agora fica mais claro para você o que é certo e o que é errado. Amém, gente? Fique de pé comigo, por favor. Maturidade espiritual. Eu termino aqui dizendo isso para você. Maturidade espiritual não tem a ver tanto com tempo de conversão. É possível alguém ter chegado por último na fé e ainda assim amadurecer mais rápido do que muitos que estão há mais tempo. Isso é possível acontecer por causa do nível de comprometimento e dedicação. O Senhor quer te levar a níveis mais altos. O Senhor quer te melhorar.